Então, o Igor, que é um jovem empreendedor extremamente talentoso, que eu tenho grande honra de ter conhecido ele, né, de ter num determinado projeto dele lá, ter ajudado ele com a elaboração de uma proposta, né, montagem, apresentação de uma proposta que foi sucesso, né? Então, desde aí eu conheci o talento também, já fui registrada pelas lentes do Igor, mas agora em momento de pandemia, ele vem se superando, né? O Igor, que assim como muitos profissionais, né, dessa parte mais artística, né, que trabalha com eventos, que trabalha com superproduções, né, de certa forma, estão mais assim mais prejudicados, né? Porque em função da pandemia não está dando para continuar com as atividades da mesma forma como era feito antes, né? Então o Igor é um jovem empreendedor aí, fotógrafo gaúcho, talentoso, que se reinventou. E eu disse a palavra reinventou para ele, ele me corrigiu e disse que é inovou. Bora lá, né? Inovou e tá fazendo o maior sucesso aí. Aê! Seja bem-vindo, Igor! Olá, primeiramente é uma honra estar aqui contigo, Karine, com todos os que estão me escutando. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem gostoso, interativo, e que a gente possa, né, falar sobre empreendedorismo de uma forma gostosa, de uma forma leve, e trazer, né, inspiração, trazer essa inovação, né, que as pessoas que estão nos escutando tenham esses insights de ideias para colocar em prática nas suas áreas de atuação. Com certeza, com certeza. E eu queria que você mesmo, Igor, contasse pra gente quem é o Igor Azevedo. Eu me chamo Igor, né? Como todos aqui que estão escutando já sabem. Eu sou fotógrafo, eu tenho 25 anos. Iniciei na fotografia com a minha transição de 14 para 15 anos. E esse ano eu comemoro 10 anos de fotografia. Eu sempre trabalhei com todas as áreas da fotografia. E chegou uma época na minha vida que eu decidi focar na fotografia de 15 anos. Então, me posicionei de uma forma, né, mais assertiva nesse mercado de fotografia de 15 anos, de evento, e continuei trabalhando com a fotografia de família aqui dentro do estúdio. E agora, nesse momento que a gente se viu no momento que nunca ninguém, né, pôde imaginar e pensar que a gente iria viver, eu converso ainda com algumas pessoas que a gente veio das férias e quando a gente achou que tudo ia voltar ao normal, né? Como as pessoas brincam, que depois do carnaval a vida volta ao normal, a gente não conseguiu voltar nesse normal. E eu tive que me adaptar, né? Eu tive que inovar literalmente, porque eu me vi numa situação onde todos os nossos contratos de festas de 15 anos tinham sido, né, não cancelados, mas colocados em pause, porque a gente não sabia o que ia dar essa situação toda. E lá no início a gente conversava achando que ia ser uma semana, 2 semanas, e a gente já está 4 meses nessa situação. E eu tinha que fazer alguma coisa. E eu sempre desenvolvi um trabalho de fotorretrato, porque eu tenho algumas formações específicas dentro dessa área, dentro da fotografia. E um dia me surgiu, né, a ideia de eu falar, eu vou focar nessa área. Porque hoje um empreendedor, um empresário que não está posicionado dentro de uma plataforma digital, né, dentro de uma rede social, ele não vai conseguir vender. Porque tá todo mundo hoje precisando estar posicionado de uma forma assertiva nessas redes sociais. Então Tá veio a todo ideia. mundo na rede social, né? Todo mundo sempre esteve, mas agora mais do que nunca presente na rede social, né, Igor? Literalmente, se você não tiver, você não vai vender, né? Qualquer área hoje precisa estar estabelecida dentro do mercado digital, porque isso é o futuro, isso é a inovação. Então, uma tarde, eu sentei com o meu designer gráfico, eu falei, vamos criar uma apresentação e eu quero criar um projeto que se chama O Poder da Foto. A gente criou, eu mandei
para todos os meus clientes já, que eu já vinha acompanhando durante um tempo. E eu fui muito verdadeiro, e eu acredito que a gente tem que trazer sempre muita verdade no que a gente está fazendo, porque é isso também que vai fazer a diferença, né, no nosso profissionalismo, no nosso meio de atuação. E eu falei para todos, mandei uma mensagem, e falei que eu estava vivendo um momento complicado na fotografia, né? E eles sabiam, eu, Igor, fotógrafo de 15 anos de festas, não tinha mais festa. Sim. E que eu estava criando um projeto, o Poder da Foto, tinha dado uma repaginada, né, no que eu tinha de conteúdo de foto-retrato, foto empresarial, foto publicitária. E eu estava com alguns combos. E se os clientes fechassem 1, 2, 3 ensaios comigo naquele dia e fizesse TEDs na minha conta, eu daria alguns bônus. E eu fiquei muito feliz porque todos me abraçaram de uma forma muito carinhosa e muito verdadeira. E eu expus exatamente o que estava acontecendo. E todos eles compraram essa ideia. E falaram, não, eu vou fazer a teste para ti, eu quero 3 ensaios, uma eu quero 2, uma eu quero 4. E a gente está desenvolvendo alguns e outros têm também entrado agora. Então eu fiquei muito feliz. Então eu sempre falo, o empreendedor ele tem que ser muito verdadeiro. Né? Não existe assim meia verdade, existe a verdade. Sim. E quando a gente consegue passar para o nosso cliente essa verdade, ele vai ver que é a verdade, ele vai se interessar pelo seu produto, ele vai se interessar pela essência, pela tua essência. Então, tratar né, a tua empresa, o teu produto com verdade. Você tem que saber que aquilo ali é uma coisa importante, que é uma coisa verdadeira e que vai fazer a diferença na vida, né, ou na empresa do cliente que tu vai estar atendendo. Eu fiz uma live, Solteiro Não Trai, era o nome da live, Igor, onde eu falei sobre fidelização de cliente, né? Sobre a gente focar nos clientes que já estão com a gente, ao invés de ficar tirando para tudo que é lado, tentando buscar clientes que ainda nem conhecem ou confiam no nosso trabalho. E uma das dicas que eu dou e que eu defendo também, assim como tu colocou agora, é que a gente seja verdadeiro, né? Que não prometa se não pode cumprir e, pelo contrário, né? Faça sem prometer. Isso vai fazer toda a diferença para o cliente, né? Por mais que seja grandioso o projeto, se não existir verdade por trás da entrega e principalmente por trás da intenção da criação dessa inovação, né? Não vai surtir efeito. Pode até dar um resultado rápido, mas de um tempo muito curto. E a gente sabe que empreender é pensar a longo prazo, né? Como plantar hoje para colher amanhã, né? Mas, enfim, eu achei muito legal. A gente tinha conversado um pouco sobre o poder da foto e eu também te acompanho nas tuas redes sociais. Quem está aqui e não segue o Igor ainda, trate de seguir, né? Mas eu não sabia da tua estratégia, né? Quem tá aqui, né, sabe que eu sou das vendas, né, Igor? Então, na minha cabeça, tudo vira estratégia. Então, além de tu... Olha que interessante, vê se eu entendi. Além de tu te posicionar novamente, porque tu estava muito posicionado no ramo dos 15 anos, né? Lembra das nossas conversas. Tu te posicionar novamente, criar um produto novo do zero... Tu ainda usou uma estratégia de antecipação. Tu vendeu para o cliente, fez a oferta para entregar depois. É isso? É, porque no momento que eu estava vivendo, foi ali no início, tudo paralisou, né? Eu não tinha como desenvolver esse trabalho, estava todo mundo com muito medo e eu fiz essa proposta. E como esses clientes já me conheciam, já sabiam quem era o Igor na essência, aonde eu já desenvolvi trabalhos para eles. Eles já tinham tido esse contato comigo profissional, de entrega, né? De eu fotografar, eu acredito que foi um pouco mais fácil. Mas todos abraçaram essa ideia e acabaram me antecipando esses valores e a gente fez os ensaios depois. Olha, gente, já deixa que o Igor acabou de deixar aqui. Valorizem os clientes que já estão com vocês. Os clientes que já deram sim para vocês, né? Então, tipo assim, o que a gente pode fazer de diferente
com o que a gente já tem, com quem já está com a gente, né? Porque, ao meu ponto de ver, quando se pensa em cliente, o que às vezes muitos empreendedores fazem de errado é isso, é ficar procurando, pensando em N estratégias de atração de novos clientes e esquecendo da fidelização de quem já está contigo, né? Daqueles que já estão, né? Isso, quando se fala em inovação, muito se peca nisso, em inovar com quem já está com a gente. E quando se fala em inovação para ti, Igor, empreendedor, qual é o principal erro que tu acredita que os empreendedores, diante dessa situação toda que a gente está vivendo, possam estar cometendo? Quem ainda não conseguiu se reinventar? Tu identifica algum? Eu acredito que o medo, né? O medo do novo, porque as pessoas, elas acabam vivendo, porque isso tudo que a gente está vivendo é algo que é novo, né? Uhum. Todo mundo está vivendo isso, e o que a gente não pode fazer é paralisar. E o medo, ele acaba paralisando. Sim, então, tu tem que sim. olhar pro teu negócio, né? Para os teus negócios, enfim, com os olhos de verdade, saber exatamente aonde você está, qual é a situação atual que você está, mas projetar onde você quer estar e qual é o caminho que você tem que traçar para chegar no seu objetivo. Então, isso você tem que olhar com os olhos de verdade. Eu estou nessa posição, onde eu recebo isso, mas eu quero ir para essa posição. O que eu preciso fazer? Essa transição, sabe? Então, é pensar mesmo, se deter ali a solução e não aos problemas. As pessoas, elas focam mais no problema do que na solução do seu problema. Sim, sim. E aí tem um outro detalhe também, né, Igor, que eu acho que muitas vezes, para quem é empreendedor e está aqui, a palavra inovação, ou se reinventar, ou inovar ou reinventar, acaba soando como copiar. E aí a gente vê muita gente fazendo que todo mundo está fazendo, ou, por exemplo, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, né? E aí acaba que não dá certo. E por que não dá certo? Porque muitas vezes não existe verdade, que é isso que tu acabou de colocar, né? Eu acredito que quando se busca uma inovação, tu tem que fazer algo que vai solucionar o problema do teu cliente, né? Que seja algo verdadeiro, porque as pessoas têm a concepção, né? Eu converso muito com fotógrafos do Brasil inteiro, eu recebo mensagens, né? Eu converso e troco ideias, e eu vejo que essa inovação que é falada hoje, na maioria das vezes, é um apelo financeiro. Eu preciso inovar, eu preciso me reinventar porque eu preciso de dinheiro. Sim, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver. Mas quando a tua inovação está em fazer algo, e fazer algo de diferença, que faça diferença no teu cliente, que faça diferença na vida do teu cliente, que solucione um problema dele, daí o dinheiro vai vir. Vai ser uma consequência do teu trabalho bem feito, bem planejado, bem elaborado. Então as pessoas têm que se decidirem em fazer bem feito, porque depois vai vir o reconhecimento, vai vir o sucesso e vai vir o dinheiro também, que é inevitável. Tudo que a gente planta, a gente colhe. O dinheiro, na verdade, pelo que tu está me falando, que tu entende, e na verdade por a gente já ter se conhecido pessoalmente, já ter até desenvolvido um projeto junto, né? Isso ficou muito claro para mim. Até hoje a gente está fazendo essa live porque com certeza rolou uma empatia aí, né? E uma simpatia também, né? Uma conexão emocional e também, né? Porque a gente tem isso muito claro, né? Eu sempre defendo no meu discurso, né? O quanto é importante a gente realmente entender o que tem por trás de cada produto, de cada serviço, porque não tem como pensar em satisfação do cliente, em atender a necessidade do cliente sem olhar além do produto, da mercadoria, enfim, do serviço que a gente entrega. E eu lembro perfeitamente, Igor, quando tu estava aqui nessa sala e a gente estava conversando sobre a transformação dos teus álbuns fotográficos em joias de família.
E isso foi um processo muito incrível, que depois resultou num vídeo que eu choro até hoje quando eu vejo, onde tu coloca todo o teu coração e a tua verdade para falar realmente o que tem por trás de cada álbum, né? Que para mim foi a grande sacada quando a gente realmente conseguiu entender o que um pai de família, o que a mãe de uma jovem de 15 anos está buscando quando está envolvida na organização daquele momento que é tão importante. Tão importante. Agora, tu puxou um gancho e eu acho isso muito importante. Os empreendedores, ao que eles pecam às vezes, em não buscar conhecimento em áreas que eles não têm domínio, né? O teu trabalho, no caso, somou na minha vida, aonde eu aprendi muito sobre, às vezes, como fazer a execução de um projeto, aonde trabalhar de uma forma um pouco mais estratégica a minha venda. Então, eu acredito que a gente tem que buscar o conhecimento para fazer melhor. Quando a gente não tem, a gente tem que buscar esse conhecimento. Exatamente. E eu me lembro também, quando a gente fez esse processo, eu estava no processo para lançar, né, o álbum de Esmeralda, que foi um álbum de um cliente, e foi um estalo e veio, né, a importância do álbum de fotografia, que eu sempre tive, né, muito forte essa questão da importância, mas veio que os meus álbuns não são álbuns, eles são joias de família. Né? E lembro exatamente desse momento, quando virou a chave, né? E hoje eu deixo muito claro para o meu cliente por que uma joia de família. Não é que todo cliente vai fazer um álbum com uma pedra preciosa. Eu fiz um álbum porque o cliente trabalhava com mineração. O álbum, ele é valioso pela história que tem dentro dele. Histórias de família, elas não têm valor. Então, por isso que os meus álbuns, eles são valiosos. Porque eu dou muito valor para a história que tem dentro dele. Pelo registro, pela fotografia, né? Pelo todo esse encantamento que tem dentro do meu álbum. E não em si por uma pedra. Porque o álbum, quando ele foi lançado, ele teve esse valor agregado no mercado muito alto, porque ele tinha uma pedra... Posso, foi mais de 200 mil reais, avaliado pela questão das pedras preciosas. Mas a história que tem dentro dele vale muito mais que 200, 300, 400, 500 mil reais. É uma história de uma família que é única. E que Sim. eu tive a alegria, né, e a honra de estar fotografando e eternizando aquele momento que foi único, que foi verdadeiro, que foi lindo, que foi maravilhoso. E que vai ficar para toda a família esse registro. Vocês estão vendo, gente, coisa mais linda ver alguém falando da sua solução, colocando tanto amor e tanto carinho. É algo realmente, não sei, me falta palavras. E eu vou te dizer mais, Igor. A ideia é que tu dê as dicas, mas assim, me permito dizer que não se consegue inovar, não se consegue se reinventar se verdadeiramente o empreendedor não mergulhar de cabeça para dentro do seu produto, serviço ou solução e fazer essa entrega que tu te fez a tu mesmo, a teu produto, para entender realmente o que tem, o que tinha por trás daquilo ali. Porque é quando a gente realmente entende o que a gente vende, a gente consegue entender qual é a necessidade do nosso cliente. E aí a venda acontece, né, Igor? E aí é muito mais fácil, né? Você não passa mais a vender produto, serviço, você passa a ser um gerador de ganho para o teu cliente, né? Olha o ganho de uma família que tem a sua história registrada com tanto amor e carinho como tu colocou agora. Eu não sei quem fica mais emocionado, tu de registrar ou o cliente de receber? Os dois. Então é isso. A inovação vem dessa entrega verdadeira, sabe? E o que eu acho, e esses dias tu me disse uma coisa que ficou na minha cabeça e eu quero me autorize repetir isso aqui, que tu disse assim, Kai, eu estou me reinventando e depois da pandemia só vai ficar quem for de verdade, quem for verdadeiro, quem realmente for real. Onde a gente encontra essa verdade? Onde? Descobrindo o que a gente vende e por que a gente faz isso.
É. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil para todo mundo, né? Em todas as áreas. O ramo de eventos, né? Eu converso muito, tenho muitos amigos decoradores, organizadores de festas, né? Buffets. Então é um momento muito difícil. Mas eu digo, esse momento veio para fazer um limpa no mercado. Então vai ficar quem é de verdade, quem ama o seu trabalho, quem ama fazer a diferença para o seu cliente. E as pessoas têm notado isso. Porque foi um momento que despertou muitas pessoas a elas saírem do seu casulo e mostrar a sua verdade, né, o seu amor pelo seu trabalho para o mundo. Então, esse é o momento que está acontecendo transições na mente das pessoas. As pessoas elas estão mudando, elas estão codificando, elas estão vendo que pode ser feito de uma forma diferente. E a sacada é não ver dificuldade, não ver empecilho em nada. Eu digo não, a gente sempre vai ter. Então a gente tem que correr atrás do sim. Com certeza. Então eu tenho muito forte comigo que é isso tudo que está acontecendo. É um momento de transição e vai ficar. Mas vai ficar quem é de verdade, quem sabe exatamente o que está fazendo, quem não é marqueteiro, não é aquele que está vendendo a solução, vendendo, como é que a gente falou, porque hoje muito tem essa questão, eu vendo exatamente a solução do seu problema. Não é, você tem que buscar. Fórmula mágica? Fórmula mágica ou a varinha de cristal, não existe isso. Isso você tem que se conhecer, você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer o seu cliente e jogar isso para o mundo, jogar isso para o universo, para as pessoas verem o seu produto, colocar amor, colocar paixão, colocar excelência e as coisas vão fluir gradativamente na sua vida. Exatamente. Conhecer o produto, conhecer o seu cliente, todas são, na verdade, fazem parte de estratégias que o empreendedor precisa conhecer para conseguir colocar sua solução de maneira eficiente para o mundo, né? Conseguir mostrar para as pessoas o quanto ele pode ajudar. Então, isso é incrível, né? Tu disse que a gente já tem o não, né? Sempre que vem essa palavra, assim, para mim, ela é muito presente nos meus treinamentos, tanto de treinamento de vendas quanto de consultoria. O não, ele assusta o empreendedor, né? E assusta e também ele vai no ego do empreendedor. Porque quando a gente cria uma empresa, um produto, um serviço, a gente, olha, eu não acredito que tenha um empreendedor que crie por criar. Até porque se isso acontecer, vai durar muito pouco tempo. Então a gente coloca muito amor, muita dedicação, né? Muitas horas sem sono, sem dormir, né? Muitas horas de trabalho. E é quando a gente vai entregar aquilo, daqui a pouco o cliente diz um não e a gente acaba se frustrando, enfim, duvidando muitas vezes da nossa capacidade. Só que isso sempre vai acontecer, isso é natural do ser humano nos dar um não, né? O não a gente já tem e o que eu sempre pergunto e eu quero deixar aqui para quem é empreendedor e está levando um não atrás do outro, e eu sei que vocês estão, porque eu também estou, as pessoas estão passando num momento onde elas estão tendo que fazer muitas escolhas, né? Então, o que eu digo para vocês se perguntarem é quantos nãos vocês são capazes de suportar para fazer o negócio de vocês dar certo? Quantos nãos vocês são capazes de levar antes de botar o material, o portfólio embaixo do braço e ir para casa? Né? Quantos nãos eu preciso para desistir do meu negócio? Ó, Karine, tu sabe que eu trabalho com isso de uma forma assim, não sei, eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre essa questão. Eu não vou atender todo mundo. Uhum. O cliente, ele precisa se interessar pelo meu trabalho, pela essência do meu trabalho, independente das outras coisas. Então, eu acredito assim, você levou um não, vai pro seu sim, vai correr atrás de outro, entendeu? Não se detém ali se não flui, entendeu? Eu digo, a gente não pode ficar forçando. Às vezes o cliente não está preparado para a tua solução, né? Então você tem que buscar quem está preparado. Então não pode.
se abater e se deixar levar por um simples não, né? Que a gente vai levar e vai levar muito. A gente não pode falar aqui que você vai começar a vender amanhã e vai ganhar só sim, não. Você vai ganhar muito não. Você vai ganhar muita porta fechando na cara, mas você vai ter que aprender. E cada não desse como se fosse uma energia a mais para você correr atrás do seu sim. Exatamente, até porque em épocas de reinvenção, de inovação, a gente daqui a pouco está trabalhando com um cliente, um perfil de cliente diferente, que ainda não é exatamente aquele que a gente dominava, com uma entrega de produto diferente, que não é exatamente aquela que a gente fez a vida toda. Então, a gente vai passar por esse processo de negação do cliente, muitas vezes porque daqui a pouco a nossa entrega não está sendo tudo isso ainda, ou porque o cliente, de repente, não está preparado para toda essa inovação. Mas sempre tem quem está, então cabe a gente descobrir onde estão esses clientes, né? Que entram em todas as habilidades, enfim, N que o empreendedor precisa ter para continuar monetizando a sua paixão e não desistir, né? Igor, a gente poderia ficar aqui falando, meu Deus, um tempão, né? Mas a gente sabe que quando falamos com empreendedores, tempo é joia de família também, né? É raríssimo. E eu queria, assim, não queria encerrar sem antes te pedir uma dica, assim, porque assim, a gente tem visto todo mundo falando que tem que inovar, que tem que isso, que tem que aquilo, de um lado, e de outro lado, o empreendedor que está perdido no meio dos boletos, que ele não alcança, da gestão de tempo dele, que foi pro brejo com os filhos em casa, né? Num medo horrível de não conseguir alcançar a folha de pagamento no final do mês por uma venda que não acontece. E tu disse lá no começo, o medo paralisa. E o medo, inclusive, paralisa a nossa capacidade de raciocinar e encontrar decisões diante de um cenário tão confuso que a gente está vivendo. Se tu pudesse, tu que inovou, rodou o Brasil, mais de 40 artigos, hein, Igor? Em publicações, em revistas e jornais de consagrados, assim, né? Se reinovou e está rodando o Brasil em épocas de pandemia, né? Com um novo projeto. Se tu pudesse dar uma dica para esse empreendedor que sabe que precisa criar algo, mas ainda não sabe o quê, qual seria essa dica? Primeiro, se deter na solução e não no problema, porque cada vez você vai acumular mais problema e mais coisas negativas, né, para si. Ver qual é o seu problema, buscar a solução dele e estudar. Eu digo, esse momento de quarentena, esse momento de pandemia, quem conseguiu administrar isso, conseguiu... Eu fiz muito curso, eu procurei me especializar em algumas coisas, eu comecei a ler mais, eu comecei a cuidar da alimentação. Eu digo assim, hoje um empreendedor, um exemplo, você não sabe vender, vai buscar quem pode te ajudar a você aprender a vender. Aqui a gente tem a expert, Karine, que sabe muito bem isso. Coraçãozinho. Mas eu digo assim, você tem uma equipe, você precisa treinar a sua equipe, busca então um curso para você treinar a sua equipe, para a sua equipe ter uma estratégia de venda, buscar algo, buscar vender, buscar fazer, se inovar. Eu acho que, na verdade, nem é mais se reinventar, é inovação. A gente precisa fazer algo muito bem feito. Porque você pode se inovar agora, daqui meia hora um vai inovar também e já acabou a sua ideia. Então, é inovação, fazer algo que inove o seu mercado de atuação. Fazer Exatamente. isso com paixão, fazer isso com verdade e buscar fazer a diferença para o seu cliente, que o seu produto faça a diferença. Pegando o teu gancho, tu disse, se você tiver uma equipe, treine, se você tiver uma dificuldade, peça ajuda. Tu acabou usando o meu exemplo, mas independente de qual seja a sua dificuldade, identifique, né, Igor? E não ache que você está sozinho ou que precisa resolver sozinho. É um momento de buscar ajuda. Busque ajuda, não é feio. O que está faltando, né? Eu digo, não é feio. Não é feio você se sentir
triste, você se sentir fraco, você se sentir desmotivado, busque ajuda. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar, porque ela já passou por aquilo que você está passando. Essa é a essência da vida. É a gente passar por situações difíceis que vão nos fazer ir além, vão fazer a gente ter insights diferentes, buscar coisas diferentes. Porque quem sabe um dia na sua vida vai chegar alguém que vai passar pelo problema que você já passou e você vai poder ajudar. Então é buscar ajuda, isso não é feio. Você está precisando, busque ajuda. Seja verdadeiro, traga verdade em tudo que você faz, que as coisas vão fluir na sua vida. Exatamente, tu falou ali, a gente precisa inovar, mas o tempo todo, porque daqui a pouco o meu concorrente me vê fazendo e tá tudo bem, e é um bom sinal, é sinal que a sua ideia foi boa, né? Mas eu queria fechar aqui dizendo, voltando lá no comecinho da nossa conversa, se você for verdadeiro e descobrir realmente o que você vende, o que tem por trás da intenção de compra do seu cliente, né? O que tem por trás dessa solução que tu está trazendo, dessa inovação que tu está trazendo para o mercado, qual é a real necessidade que ela atende e for verdadeiro, você não vai para a cabeça do cliente, você vai para o coração. E quando você toca o coração das pessoas, fica impossível te copiar. As pessoas até copiam a tua ideia, mas jamais vão copiar a tua entrega, né? Isso é único, isso é exclusivo, porque são as tuas verdades, o teu jeito de ser e a tua preocupação com o teu cliente, né? Isso que faz toda a diferença. E para só, né, finalizando, eu acredito que quando a gente focar, né, em fazer algo para o cliente que seja importante, que você traga amor, traga carinho, o dinheiro ele vai ser consequência do bom trabalho que você vai desenvolver. Então, muitas vezes as pessoas elas focam muito mais no dinheiro, muito mais no material, muito mais nesse ganho. Porque essa questão de inovação, se reinventar, as pessoas têm assim, eu preciso me reinventar, eu preciso me inovar porque eu preciso de dinheiro. Foque que você precisa se reinventar, você precisa inovar para fazer algo incrível, fazer algo com muito amor, fazer algo com muita excelência para fazer a diferença para o seu cliente. Fazer algo de bom para ele, porque vai vir na sua direção. Eu digo que algo é bíblico e é vida para mim. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Com certeza. Então, o que você, empreendedor, tem plantado? No seu meio empreendedor, no seu meio de atuação, no seu meio de mercado hoje, né? A gente pensando essa frase todos os dias, a gente vai começar a ter ações diferentes, de acordo com os nossos clientes, que vão se refletir na gente. Troque a frase, ao invés de se perguntar o que eu posso fazer para o meu negócio continuar faturando, o que eu posso fazer para ter sucesso no meu negócio, para me reinventar, pense o que eu posso fazer para ajudar o meu cliente neste momento. Exatamente. E aí as ideias vão vir. Vão vir. O que o meu cliente está precisando diante dessa situação e o que eu, com as capacidades e habilidades que eu tenho de ajudar, posso fazer por ele. E aí as ideias vão vir e cheias dessa verdade, desse amor, com certeza o resultado vai ser grandioso, grandioso. Certo? Igor, estou muito feliz por dividir. É a segunda live que a gente faz juntos, né? Olha só, a gente fez uma primeira live uma vez para fazer um evento muito legal que acabou que a gente não conseguiu colocar para frente ainda em função da pandemia, mas inclusive a respeito disso já estamos nos reinventando e logo vocês terão novidade, né? Mas assim, muito obrigada de coração a ti e a todos os empreendedores que estão aqui, porque se estão aqui é porque estão tentando se reinventar e entregar o melhor para os seus clientes. Então, assim, de coração, quem não segue o Igor, segue lá, conheçam o poder da foto, que é poderoso, olha, deu um trocadilho. É poderoso, os empreendedores precisam, né, Igor, se posicionar, mostrar o seu poder, seu valor através das redes sociais. Então é um trabalho incrível, né? Incrível. Quem não conhece ainda tem que conhecer.
né? Gente, um beijo no coração, um beijo pra ti, Igor, e que venha as próximas, né? Com certeza. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Beijo, beijo, Tchau, gente. tchau. Até mais.